Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Aparecemos por aqui não de surpresa, porque já estamos planejando esse encontro, né, para o mês de abril há bastante tempo. E hoje eu vou dar continuidade à abordagem do conteúdo sobre a campanha do Abril Verde sobre segurança e saúde ocupacional no ambiente de trabalho. Então, para você que me acompanha, seja muito bem-vinda. Desejo uma excelente noite e que possamos trabalhar, né, com a proposta de despertar o nosso olhar amoroso para aquilo que eu considero ser de extrema importância para o nosso desenvolvimento humano, empresarial de forma sustentável, que é o nosso meio. A minha convidada de hoje é a Lívia Takashi. Ela é uma empresária de Valência que atua na área da segurança e medicina do trabalho, é uma técnica em segurança e também terapeuta, e uma pessoa que tem pouco tempo, né, que chegou em minha vida, mas com certeza, né, já faz assim uma enorme diferença pelo amor que ela dedica à causa da saúde e segurança do trabalho e também pelo cuidado com o meio ambiente a partir do seu próprio é, apoio aos animais que dependem muito do nosso apoio. Então ela já está por aqui e eu vou já mandar aqui o convite para ela e para você que está me acompanhando e também se instruir a partir dessa habilidade. Oi, Lívia, tudo bom? Oi, tá conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Você me ouve bem? Sim, sim. Boa noite. Boa noite. Olha aí, tá cheio de gente chegando, né? Chegando junto aí conosco. E primeiro eu quero agradecer pela sua disponibilidade, né, em estar aqui comigo nessa noite, em plena sexta-feira, feriado, onde que a maioria das pessoas nesse momento já estão se recolhendo, Sim. mas eu quis lhe pedir, né, para estar aqui conosco, justamente para que a gente possa, né, estar aproveitando esse momento, essa pausa na nossa rotina, para refletir sobre a importância da saúde do meio e como nós podemos, a partir da nossa capacidade, né, de direcionamento como treinadores, capacitadores, contribuir para um meio ambiente melhor e mais sustentável do ponto de vista da campanha do Abril Verde e Azul. Então, fique à vontade para se apresentar, quem é você, onde você está, por que você escolheu esse caminho e o que você deseja, né, deixar hoje de contribuição para o mercado sobre saúde e segurança no trabalho. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Olivia Takahashi. Sou técnica de segurança do trabalho. E, na realidade, a vida da saúde e segurança do trabalho caiu na minha vida assim, meio que de surpresa, né? Por conta de que eu tinha acabado de me divorciar na época, e aí surgiu e comentaram comigo, e foi uma coisa que, quando eu comecei, eu me apaixonei. Eu era professora, né? Fiquei muitos anos em sala de aula. E quando eu vi essa oportunidade e comecei a estudar sobre, eu vi que era uma área muito boa e, assim, é uma área da qual eu gosto muito, que é de pessoas que cuidam de pessoas, né? Pessoas que cuidam de pessoas, não só na saúde física, como agora também na saúde cognitiva. Então, eu me identifiquei bastante com isso e foi aí que eu comecei a realmente me aprofundar. Nesse me aprofundar, né? Eu trabalhei um tempo em uma empresa, enquanto eu estava estudando. Depois que eu me formei, fui convidada para poder administrar uma empresa e depois fui convidada a me tornar sócia dela. E hoje, né, estamos aqui trabalhando nessa questão de saúde e segurança do trabalho, vindo agora com o Abril Verde, né, que é um mês que a gente enfatiza bastante sobre a questão, né, da saúde e segurança do trabalho, uma coisa assim, capacitando, né, pessoas para estarem também nos ajudando em várias empresas
né? E também levando para as pessoas o conhecimento e tendo cuidado com todas elas, né? No caso, assim, os colaboradores dos meus clientes aqui, né? Que hoje eu tenho. A saúde e segurança do trabalho, ela trouxe para mim várias vertentes, né? E por isso hoje eu sou psicanalista, terapeuta, por conta, não porque eu quis ser psicanalista, mas porque eu vi aquele momento assim de que, poxa, eu tenho uma empresa que trabalha com a saúde das pessoas, né, com a segurança das pessoas, então eu preciso me aprofundar nisso para que eu tenha realmente, eu posso dizer assim, propriedade em fazer aquilo que eu estou, né, me propondo a fazer com a empresa das pessoas. E que são coisas muito sérias. Lidar com saúde e segurança das pessoas não é uma coisa simples, são coisas sérias, né? Estamos lidando com vidas de pessoas. E aí, por isso que eu me aprofundei na questão da psicanálise, para que eu pudesse hoje estar trabalhando na questão do psicossocial, né? Que é uma coisa de suma importância hoje para todas as empresas. É uma obrigatoriedade agora, né, que não era antigamente, porque ela fazia parte da NR17, que é a parte de ergonomia, ela não era obrigatória. E o Ministério do Trabalho passou agora, e o governo, para a NR1, que é uma NR obrigatória. Então, a partir de maio agora, né, 26 de maio, já vai começar a ser fiscalizado nas empresas sobre a questão dos riscos psicossociais. E isso tem causado uma bagunça na cabeça das pessoas, uma bagunça muito grande na cabeça das pessoas. Porque as pessoas elas não sabem direito o que é e ficam meio que perdidas, sabe? E aí a gente está tentando aos poucos fazer com que elas entendam sobre isso, porque é um momento agora, um boom na saúde e segurança do trabalho, muito grande agora, a partir de maio, no qual agora os colaboradores eles vão ter todo o suporte necessário psicologicamente, porque as pessoas elas têm adoecido muito por conta do seu trabalho, muito. E não são doenças físicas, são doenças que estão vindo da mente, né? Do cansaço, do esgotamento físico, da sobrecarga. Então agora nós vamos estar cuidando disso também. Então, agora a nossa responsabilidade, ela aumentou muito a partir de agora de maio. Na realidade, a gente aqui já está desde maio do ano passado já, né? Implantando tudo isso. É verdade, né? Você tá me ouvindo bem? Ou sim, pode falar. Perfeito. Eu comecei, né? Nós começamos o nosso contato em janeiro, quando eu tinha, naquele momento, o planejamento do evento. Olha aí a Rodrigues Porcelanato. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vai convidando outras pessoas, porque o assunto aqui é de extrema importância e pode ser, né, que as informações aqui trazidas vai alcançar, né, a sua empresa, os seus colaboradores, os seus clientes, e vai te ajudar a encontrar o caminho. Marcos, as crianças, viu? Vai te ajudar a encontrar o caminho. Filha, a mamãe está na live agora, tá? Para que você possa, né, fazer o que você se propôs e trazer o seu conteúdo, o seu serviço, o seu produto para o mercado de uma forma sustentável. Eu acredito muito, né, quando alguém começa uma empresa, começa um empreendimento, ele tem um sonho. Só que se você não trabalhar esse sonho dentro de uma realidade que vá atender as buscas do mercado e a necessidade do seu cliente, cuidando das pessoas, esse sonho pode se tornar um pesadelo. Exatamente. E todo empreendimento, né, ele não é só a empresa, mas é também os relacionamentos, é também a ambiência doméstica, a ambiência pública, né, onde você tem os seus momentos de lazer, os seus momentos de cuidados, né? Então, por exemplo, quando você vai a um hospital fazer os seus exames, né? Que tipo de ambiência ali é oferecido
para que você possa comprar aqueles serviços. Então, como está a saúde dos colaboradores daquela clínica que vai fazer o procedimento que você precisa? É uma necessidade de reflexão, porque para eu cuidar de outras pessoas, eu preciso estar cuidado. E aí, Lívia, sobre Valença, né? O que Valença tem de tão atraente que fez você criar sua empresa neste ambiente? Eu estou assim muito curiosa, né, para saber sobre Valença. Valença, na realidade, assim, eu sou a filha caçula de uma família com 6 filhos. Todos os meus irmãos, eles nasceram fora daqui da Bahia, né? Nasceram em São Paulo e Rio de Janeiro. E eu sou a única baiana da família. Eu e meu pai, que já é falecido, os únicos baianos da família. O resto é tudo de fora, minha mãe também. E eu nasci aqui em Valença, né? A família a minha família, os meus pais, eles vieram de São Paulo e Rio para a Feira de Santana, e de Feira de Santana vieram parar aqui em Valença, né? Há 42 anos atrás, eu faço 42 anos agora, esse ano. Então, eu sou nascida daqui, né? Que é a minha terra, e já pensei muitas vezes em ir embora, mas quando a gente abriu, assim, eu abri essa empresa, eu vi a oportunidade de, eu posso dizer assim, de cuidar e fazer aquilo que eu queria que fizesse comigo quando eu estava sendo uma CLT, quando eu estava dentro de uma empresa, entende? Porque quando a gente passa, a gente tem que passar primeiro por aquilo para poder entender agora, para aplicar na nossa empresa para as outras pessoas. Então, quando eu vi a oportunidade de que agora eu poderia ajudar as pessoas, né, dentro das empresas, os colaboradores, como eu queria ter sido ajudada quando eu trabalhava, então isso para mim foi maravilhoso, né? Porque eu, na realidade, eu saí de sala de aula pela questão da estafa, sabe? Então, assim, antigamente não tinha tanto acompanhamento nas empresas em relação à saúde e segurança do trabalho. Por incrível que pareça, até hoje ainda existem empresas que, quando eu vou visitar, né, para conversar, não sabem nem o que é um PGR, né? Não sabem o que é um PGR e fala assim para mim, mas isso nunca existiu. Eu fiz, não, gente, isso sempre existiu. Sempre existiu. Ele só não era visto como é hoje, né? Porque hoje nós estamos informatizados. Hoje a carteira de trabalho ela é digital, então as informações elas são muito rápidas. Antigamente não existia nada disso, era tudo no papel, então era tudo muito demorado. O PGR, né, para algumas pessoas que estiverem assistindo, que são mais antigas, é o antigo PPRA, né? O antigo PPRA que se transformou no PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, assim, tem muito empresário ainda que não sabe nem por onde começa. Mas hoje, a importância de um escritório de saúde e segurança do trabalho dentro das empresas é de suma importância por conta de, além de cuidar do seu colaborador, né? Você cuidando do seu colaborador, ele vai render mais para você, ele vai adoecer menos, ele vai ter mais saúde, ele vai ter mais tranquilidade de trabalho, ele vai saber realmente aquilo que ele tem para fazer no seu trabalho, né? E as pessoas focavam somente em contabilidade. Hoje elas têm que estar separando contabilidade e escritório de saúde e segurança do trabalho. Por conta de que o e-social, né, que é onde a gente faz os lançamentos, assim como a contabilidade faz, é a própria carteira de trabalho digital de cada pessoa dessa. Então, se a gente deixa de lançar lá como está a saúde dessa pessoa, ou os riscos que aquela pessoa corre naquela empresa, fica um vazio na carteira de trabalho, e aí para ela se aposentar lá na frente, já tem uma dificuldade, porque hoje ela vai ter um histórico de toda a sua saúde, de toda a sua vida trabalhista ali, na questão de saúde e de riscos que ela correu nas funções que ela, né, já trabalhou. Hoje,
você vai puxar um PPP, todo o histórico da vida da pessoa trabalhista. Então, nada mais agora passa desapercebido em relação ao trabalho. E as pessoas elas precisam se atualizar. Para algumas é muito difícil, sabe? Essa questão da, como estamos aqui, por exemplo, numa live, tem pessoas que elas não têm realmente tato mais para isso, as pessoas mais antigas, né? As mais velhas. Mas, infelizmente, o mundo ele está atualizando e as pessoas elas vão ter que correr atrás, porque senão... É porque assim, né, houve essa febre, né, tecnologia e inteligência artificial, então eu vejo muito todo mundo se adequando aos seus perfis, colocando ali os seus avatares, só que como isso funciona na prática, né? Então assim, só para a gente ter uma noção, por exemplo, esse ano é o ano de Copa do Mundo. Então, o estádio de futebol que vai receber um jogo de qualquer seleção, antes de qualquer atividade, ele precisa ter um plano, uma PTR, uma APT, né? Uma análise preliminar de tarefa, um PGR, que é um plano de gerenciamento de risco, porque quem não se lembra, né, da Fonte Nova, né, do acidente da Fonte Nova? Então, assim, ali é um exemplo, né, claro sobre a importância do mapeamento de risco para qualquer atividade. Então, quanto custou para o clube aquele acidente e quanto ainda esse clube não se recuperou dos prejuízos financeiros que foi afetado, né, por conta do acidente. E quando a gente fala, né, do ambiente, é isso, um estádio de futebol é um ambiente que recebe pessoas. Agora, como está a mentalidade dessas pessoas, né, a saúde mental? Então, quem está ali como técnico em segurança do trabalho para garantir que tudo esteja conforme NR, né, extintores, marcação, indicação. Então, existe uma função desse profissional que ela não vai para o outdoor. Então, quando você anuncia o Carnaval de Salvador, esse ano, por exemplo, teve um acidente, né? Teve uma morte de uma turista que quis tirar uma foto no caminhão do lixo. E aí ela acabou caindo e morreu. Então, é um acidente de trabalho. É um acidente de trânsito. E é uma vida que se perde por imprudência. Então, quando nós falamos, né, sobre a aplicação de NR1, não é essa coisinha formatadinha no slide, na tela, não. É consciência na mente. Exatamente. É implementação no campo. Né? Então, assim, você ir para o campo, para a área de serviço e treinar pessoas a se proteger, a se cuidar para que ela possa cuidar de outras pessoas. Porque se eu não trabalho essa mentalidade, né, de autocuidado para mim, eu não tenho como cuidar do mundo lá fora. E, por falar em ambiência, Lívia, nós temos também esse mês, né, que é o mês da campanha, né, de conscientização sobre o autismo. E uma das questões, né, mais delicadas que a gente enfrenta é o barulho, né, o estresse auditivo e o estresse visual, porque nós temos um convite, né, uma distorção de imagem através de jogos, filmes, desenhos, e também uma ambiência que não oferece, né, acolhimento auditivo. Isso já é NR também, né? Quando você se fala de EPI, equipamento de proteção individual, então é indicado protetor auditivo e tal. Mas como é que você vê, como profissional, que as pessoas que têm o autismo, né, como elas podem ser melhor cuidadas através da ambiência? Assim, o autista, na realidade, ele é contratado como um PCD, né? E assim como todo PCD, a empresa ela tem que dar toda a estrutura para aquela pessoa que tem aquela deficiência, entendeu? Então, o autista, como ele tem como posso dizer, sensibilidade para muita coisa, a empresa ela tem que educar os seus colaboradores para que os colaboradores também entendam que ali existe agora um autista
e respeitem, entendam, tenham a empatia, né? Porque já existiu muito, por exemplo, meu marido, ele trabalhou numa época no Sul, e só que ele não tinha ainda o diagnóstico, e o patrão chamava ele de lerdo o tempo todo, sabe? Mas não era questão dele ser lerdo, era a questão do autista que ele faz as coisas dele tudo minuciosa, por cor, por números. Então, assim, o que mais precisa hoje, vamos ser sincera, nas empresas para poder receber essa demanda de adultos autistas, porque uma coisa que eu vi muito no cotidiano é que as pessoas só veem o autista criança e esquecem que eles crescem. Aí acham que quando cresce, o autismo ele vai embora. Ele não vai embora, ele está ali. Mas o adulto, ele tenta se encaixar na sociedade, né? Camuflando tudo que ele sente, mas quando ele chega em casa, ele desmorona. Ele desmorona totalmente. Então, a primeira coisa que para mim, que as empresas deveriam hoje era a conscientização dos seus colaboradores. Treinamentos, né? Palestras, tudo aquilo que a NR1 pede, sabe? Tudo que a NR1 pede. Porque quando a gente vai dar um treinamento de NR1, ela abrange um mundo de coisas. Um mundo de coisas. E com a parte agora do psicossocial, então, vai aumentar mais ainda isso e vai focar bastante nessa questão das pessoas PCDs, sabe? Os PCDs. Principalmente a questão dos autistas, não só os autistas, como a minha questão também como fibromialgia, mas também tem as mesmas coisas da questão da sensibilidade, da questão sonora, da iluminação. A gente tem fibromialgia também atrapalha muito tudo isso, incomoda muito e a gente sofre com isso. Então, tudo tem que ser adaptado para eles, inclusive as pessoas vão ter que ser adaptadas a isso, porque não adianta você adaptar somente o ambiente se as pessoas elas continuarem no costume, né, de olharem para um autista e achar que ele não tem capacidade e começarem a tratar diferente. Ele tem tanta capacidade quanto qualquer pessoa, só que ele tem as suas limitações, né? Exatamente. Como qualquer pessoa, né? Porque não existe você ser 100% em tudo. Então, assim, às vezes você tem um colaborador que ele é muito bom em digitação, mas ele não tem as habilidades matemáticas. E vice-versa. Então, e ele não tem nenhum diagnóstico, nem autista, nem outro, mas ele tem limitações que é natural de qualquer ser humano. O desafio não é você... É porque realmente você falou uma coisa, a sociedade ainda vê o autismo como a doença da infância. Ou melhor, uma condição, né? Porque não é doença, é uma condição. Mas é visto como uma doença e como se fosse não só o autismo, mas também outras questões, inclusive sobre saúde mental. Então, em janeiro, né, quando nós fizemos o programa, né, Empreender para Viver, para o Janeiro Branco, então, assim, ali eu trouxe 36 milhões de casos de doença mental no ano de 2025. E para compor a nossa live, né, eu estava pesquisando, então nós tivemos 4,12 milhões de afastamento do trabalho em 2025 por acidente ou doença ocupacional. E 1.606 mortes por acidente. Então, assim, como é que isso afeta o mercado, né? Como que, então, assim, o meu trabalho, né, o meu objetivo agora é trabalhar uma equipe para ser vendas, né? Eu quero treinar um time de vendas, eu estou treinando um time de vendas. Junto com esse time, eu estou me treinando também, para que a gente possa, no segundo semestre, colocar no mercado pessoas conscientes da importância das vendas e como a gente pode, né, trabalhar a superação dos medos que o mercado, né, construiu. Então, uma empresa que ela tem um processo, né, de acidente de trabalho, ela sofre uma queda na produção,
porque uma mão, ela sofre um comprometimento na sua reputação no mercado, porque o mercado ele tá em busca de profissional que atenda a NR, que atenda normas NBR. Então, se você não atende, você está suscetível a perder para sua concorrência que atende. É a questão, como você falou, da fonte nova, né? Os empresários, eles questionam a gente. Ah, mas o governo só quer colocar para a gente ter custo, ter custo, ter custo. Mas eles têm que entender que não é custo, sabe? Eles estão investindo na própria empresa. Porque o pagar por aquilo que eles não estiverem agora precavendo, programado no seu plano de ação, tudo bonitinho, e chegar lá na frente e acontecer, vai sair muito mais caro. Entende? Muito mais caro. E tem então, empresas que não se recuperam, porque o prejuízo que ela sofre, a indenização que tem que pagar é muito alta. Então, talvez ela não tenha condição, né, de pagar. E o Abril Verde, né, ele foi criado em virtude de um acidente que teve numa mina, né? Se eu não me engano, foi na Geórgia, nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, no ano de 1979, alguma coisa assim, e que matou 69 colaboradores numa explosão. Então, essa campanha ela não foi criada apenas para preencher o calendário. Ela foi criada porque 69 vidas deixaram, né, de existir por conta de um acidente de trabalho em uma mina. Então, por mais que haja uma indenização, por mais que haja um reparo jurídico, suporte psicológico, emocional, a vida ali perdida, ela não será reposta para o filho, para o pai, para a mãe, para o irmão. Então, assim, é importante a gente entender que o principal ativo de uma empresa são as pessoas, é a mão de obra. Sem ela, não há implementação de nenhum processo. E se você não cuida dessas pessoas, elas não vão te dar o retorno, porque pessoas maltratadas, elas maltratam. Pessoas sofridas, elas fazem os outros sofrer. Então, como é que eu posso querer resultado nessa proposta? Elas reproduzem no seu trabalho aquilo o que